Essa Copa do Mundo. Nós esperamos tanto por ela, muito mais que por qualquer outra recente, e por um motivo até que incomum. De 4 em 4 anos, a Copa surge para reacender as labaredas do futebol ao redor do mundo. Independentemente do seu credo, da sua classe social e de sua situação de vida, não tem jeito. Você acaba fazendo parte de um elo indissolúvel, acaba ficando de mãos dadas com o mundo inteiro, que simplesmente para assistir ao maior evento dentre seleções desse planeta. O planeta Terra, ao invés de ficar na mesmice, se torna na realidade o planeta Bola. E se você vive no Brasil, sabe como as coisas são. Um país dividido recorrentemente em conflito de opiniões e condições de vida que já faz um bom tempo que não para 100% em devoção à seleção brasileira. Pois aquela seleção que era unanimidade, ao menos no ponto em que todo mundo acreditava no título, não existe mais. Ou melhor dizendo, quase nunca existiu. Pois o Brasil foi para a Copa de 2002, por exemplo, rodeado de desconfianças por parte dos seus torcedores. O problema é que, com o passar do tempo, o seu povo foi se afastando da sua seleção, mas em 2022, podemos dizer sim que muitos compraram a briga pelo Brasil no Catar, e parcela esmagadora do Brasil torceu junto. Certamente, o melhor elenco dos últimos anos que a seleção brasileira montou poderia facilmente ir para as semifinais contra os argentinos, e posteriormente encarar a grande final contra a França, correto? Errado. A seleção prometeu muito nas eliminatórias e até na Copa América que ganhou no seu ciclo, mas passou longe de entregar aquilo que prometeu. A seleção favorita a ganhar de tudo e todos passou um aperto tremendo em suas partidas, e ainda por cima, como você bem sabe, acumulou derrotas para Camarões, isso com o time reserva, e nas penalidades para a Croácia. E claro, ninguém escapou das críticas. O incontestável lá fora goleiro Alisson Becker, o volante Fred que entrou no finzinho, o zagueiro Marquinhos, o menino Rodrigo, o volante Casimiro, o meio campo que se mandou todo pra frente e esqueceu de voltar pra marcar. Só de lembrar que faltavam 4 minutos, aí que a gente fica ainda mais indignado. Mas principalmente a indignação maior ficou por conta de 2 elementos que estavam na partida. Um claro que estava lá do nosso favor e outro que mais parecia estar jogando literalmente contra. O a favor era o Tite. E contra Michael Oliver, pois não é segredo pra ninguém que o árbitro daquela partida era ninguém mais ninguém menos que Michael Oliver. O árbitro de futebol profissional inglês de Ashton, originário da Inglaterra, apitou a eliminação do Brasil na Copa do Mundo contra a Croácia na última sexta-feira. O árbitro britânico recebeu o carinho da torcida da seleção após a partida, e principalmente após impossibilitar a reação brasileira no jogo após não marcar um pênalti tido como claríssimo, uma mão na bola que poderia ter custado a redenção brasileira. Oliver tem uma conta no Instagram cuja última postagem foi feita em 2018, e foi nela que os fãs brasileiros deram uma enxurrada de comentários criticando duramente o árbitro. Foram mais de 1 milhão de comentários detonando Michael Oliver e sua forma aparentemente parcial de apitar a partida. Não apita nem pelada. Você é cego. Com certeza você é comprado. Esses são alguns dos comentários mais leves que foram direcionados ao árbitro da FIFA. Aliás, essa não é a primeira vez que a seleção brasileira foi claramente garfada em uma edição de Copa do Mundo. Em 2018, na também dolorida eliminação contra a Bélgica, um suposto pênalti no jogador Gabriel Jesus também não foi marcado, o que indignou completamente a torcida brasileira na ocasião. O gol que faltou para levar a partida para prorrogação naquele momento não aconteceu, mesmo com a pressão brasileira, e novamente em 2022 as mesmas falhas acontecem. Os mesmos erros são apontados e o panorama não mudou em nada, pois pior que ser eliminado por não conseguir jogar nada é ter a classificação tirada por conta desses erros, pois mesmo jogando abaixo do que podia, o Brasil podia ter perfeitamente passado da Croácia, e aí a rivalidade contra a Argentina falaria mais alto nas semifinais. Faltou também mais determinação e espírito aguerrido para os brasileiros, o que não faltou de forma alguma para os hermanos. A CBF até pensou em abrir um pedido de revisão do jogo e posterior cancelamento, mas isso jamais aconteceu em nenhuma Copa do Mundo, e não seria agora que esse panorama todo se reverteria. Aliás, não de hoje, essas teorias da conspiração de uma Copa vendida surgem. Foi assim na Copa de 98 na França, quando os anfitriões franceses passaram por cima da seleção brasileira na final e derrotaram qualquer possibilidade de um pentacampeonato nosso naquela ocasião. Naquele momento, muitas foram as teorias apontadas de que Ronaldo e os demais jogadores da seleção na época teriam se vendido para a França ganhar aquele torneio e logo na Copa seguinte a FIFA entregar de bandeja a Copa do Mundo de 2002 no colo dos brasileiros. Mas o que pior identifica essa má associação de suposto roubo com a Copa desse ano é a sujeira e as práticas de trabalho escravo por lá. Uma terra ao mesmo tempo cheia de riquezas, mas extremamente pobre. E por motivos que talvez você não saiba, mas o mundo já conseguiu identificar, o Catar foi a pior escolha da FIFA nos últimos anos. Para compreender o cenário do que está acontecendo, é preciso entender o que é o Catar. O país é uma península que fica no Golfo Pérsico, e a sua paisagem é cercada por dunas de areia. O clima é árido, assim como a grande maioria dos países do Oriente Médio. Sua riqueza deriva em cerca de 70% do petróleo, e o país é tão rico de tal forma que o estado pertencente ao
Catar não cobra impostos aos visitantes que são estrangeiros. Os serviços públicos são gratuitos e as passagens do Catar são colossais. Vistas contemporâneas assinadas pelos melhores arquitetos do mundo. Mas aí que vem o problema. No meio de tudo isso que foi citado, o drama. Imigrantes e trabalhadores do país sofrem situações nunca antes vistas em uma Copa de maneira tão explícita. Cerca de 12 mil trabalhadores imigrantes podem ter perdido sua vida por falta de segurança e por exposição ao clima extremamente quente de até 50 graus no Catar, durante a construção dos estádios faraônicos e mais caros do planeta para a Copa do Mundo de futebol. Além das milhares de mortes por acidentes de trabalho, há informações de que 500 casos, 7%, foram frutos de pessoas que tiraram a própria vida. Muitos deles podem estar ligados às condições de trabalho degradantes desses trabalhadores. Essas mortes teriam ocorrido entre 2010, ano em que a FIFA anunciou o Catar como sede da Copa, e 2020. Em todo esse período, movimentos sindicais e representantes de ONGs criticaram a FIFA pela escolha do Catar como país sede justamente por conta das denúncias contra situações precárias de trabalho. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, informou que registrou mais de 34 mil reclamações entre outubro de 2021 e outubro de 2022, sem que as autoridades do país tomem qualquer decisão para resolver os conflitos trabalhistas. A denúncia de trabalho análogo à escravidão foi feita a partir de uma reportagem do jornal inglês The Guardian, que fez um levantamento sobre a construção de 7 estádios, um novo aeroporto, rodovias, sistema de transporte público, hotéis e até mesmo uma cidade nova, Lusail, a 25 km da capital Doha. De acordo com documentos obtidos pelos repórteres e com base nas informações nas embaixadas dos maiores fornecedores de mão de obra para o Catar, apenas entre os imigrantes da Índia, Nepal e Bangladesh, foram cerca de 500 mortes de trabalhadores, 7% do total, em acidentes de trabalho. Mais de 800 trabalhadores morreram em acidentes de trânsito e grande parte deles ocorreram no trajeto para o trabalho e seu retorno por conta das condições precárias do transporte e do tráfego caótico na região. Além disso, há inúmeros e estranhos registros de mortes por causas naturais durante o trabalho. Apenas na construção de estádios foram catalogadas oficialmente 37 óbitos no Catar. O estudo desenvolvido pela OIT mostrou ainda elevado ou extremo risco de estresse térmico, com a temperatura corpórea dos operários subindo a 39 graus nas atividades laborais a céu aberto durante os 4 meses mais quentes do ano. É bem possível, portanto, que o trabalho sob calor intenso possa ter atuado como causa direta ou indireta para esse misterioso número de mortes por causas naturais, que vitimou pessoas jovens e saudáveis, como revelou a reportagem do Guardian. Essa Copa do Mundo vai dar mesmo o que falar, seja pelo futebol apresentado ou mesmo por tantos turistas espalhados pelo mundo inteiro, visitando misteriosamente esse país tão fechado. A Copa do Mundo no Catar deve ser vista como um crime aberto contra a humanidade. Desde que o Catar ganhou a oportunidade de se tornar a sede da Copa desse ano, muitas pessoas questionaram a decisão e até se perguntaram o motivo da FIFA cogitar a proposta de colocar os jogos em uma terra tão distante. Mas pior do que colocar o evento mais popular da Terra num local desse naipe é mesmo descobrir como tudo foi organizado. Em 2010, o Catar conquistou o direito de sediar a Copa do Mundo ao vencer uma votação dos 22 membros executivos da FIFA. O Catar derrotou propostas de Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão e Austrália, sendo que os organizadores do país foram acusados de pagar 3,7 milhões de dólares a funcionários da FIFA em subornos para garantir seu apoio. No entanto, uma investigação de 2 anos extremamente duvidosa inocentou os dirigentes do país. Mas o pior nem vem nessa parte. O Catar também foi acusado pela Anistia Internacional e pelo Human Rights Watch de maus tratos a trabalhadores estrangeiros que construíram infraestrutura para a Copa do Mundo. Mais que isso, no Catar, há a predominância de trabalho escravo, na qual alguns trabalhadores são forçados a trabalhar até a mais profunda exaustão em seus locais de trabalho. Alguns deles, em casos mais sérios, nem chegam a sobreviver. Outro importante ponto levantado é muito simples. As Copas sempre são realizadas na metade de todo o ano, e esse procedimento sempre ocorre de 4 em 4 anos. No entanto, a escolha que fez a Copa ser sediada nessa nova localidade impediu que isso ocorresse, por um motivo simples e objetivo. Se a Copa fosse realizada em junho e julho, como normalmente acontece, as partidas seriam disputadas em temperaturas superiores a 40 graus Celsius e possivelmente chegando a 50 graus. O Catar inicialmente propôs realizar a Copa durante o verão em estádios fechados com ar-condicionado, mas o plano foi rejeitado. Paquetá pediu, Neymar segura, deixando o Rodrigo, recebeu de volta, Neymar na frente, tabelinha, Neymar, cara a cara, Neymar, limpou, vai fazer! Gol! É do Brasil!
Petkovic empata o jogo. O Brasil aberto, o Brasil exposto, vencendo o jogo com 11 minutos do segundo tempo da prorrogação. Bruno Petkovic faz o gol da Croácia. Autorizada a cobrança do pênalti. Partiu pra bola, Marquinhos! Acabou. A Croácia está na semifinal da Copa do Mundo de 2022. O sonho do Hexa está adiado. Fica para 2026. A seleção brasileira se despede da Copa do Mundo na disputa de pênaltis contra a Croácia. A culpa é do Tite! O Neymar deixou de bater o pênalti! O maior batedor de pênalti do mundo! Bateu! Sem vergonha! Você não merece estar aí! Você deveria deixar o Neymar bater o pênalti agora! Porque não teria chance! Se o Neymar faz o gol, você tem a chance ainda do menino, do Alisson pegar e depois o Marquinhos fazer! Seu burro! Burro! Seu idiota!